Capítulo 6. Depois disto, Jesus foi para a outra margem do lago da Galileia ou de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque presenciavam os sinais miraculosos que realizava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava a aproximar-se a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo o olhar e reparando que uma grande multidão viera ter com ele, Jesus disse então a Filipe: "Onde havemos de comprar pão para esta gente comer?" Dizia isto para o pôr à prova, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não chegam para cada um comer um bocadinho. Disse-lhe um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: "Há aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Mandai sentar as pessoas." Ora, havia muita erva no local. Os homens sentaram-se, pois, em número de uns 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os pelos que estavam sentados, tal como os peixes, e eles comeram quanto quiseram. Quando se saciaram, disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram-nos então e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que tinham estado a comer. Aquela gente, ao ver o sinal miraculoso que Jesus tinha feito, dizia: "Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo." Por isso, Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Ao cair da tarde, os seus discípulos desceram até ao lago e, subindo para um barco, foram atravessando o lago em direção a Cafarnaum. Já tinha escurecido e Jesus ainda não fora ter com eles. Soprando uma forte ventania, o lago começou a agitar-se. Depois de terem remado mais ou menos uma légua, avistaram Jesus que se aproximava do barco, caminhando sobre o lago, e tiveram medo. Mas ele disse-lhes: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram recebê-lo logo no barco, e o barco chegou imediatamente à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do lago reparou que ali não estivera mais do que um barco e que Jesus não tinha entrado no barco com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos a Tiberíades até ao lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, a multidão subiu para os barcos e foi para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do lago, perguntaram-lhe: "Rabi, quando chegaste cá?" Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós procurais-me não por terdes visto sinais miraculosos, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este é que Deus, o Pai,
confirma com o seu selo. Disseram-lhe então: que havemos nós de fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Eles replicaram: que sinal realizas tu então para nós vermos e crermos em ti? Que obra realizas tu? Os nossos pais comeram o maná no deserto, conforme está escrito: ele deu-lhes de comer o pão vindo do céu. E Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós vistes-me e não credes. Todos os que o Pai me dá virão a mim, e quem vier a mim eu não o rejeitarei, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta é, pois, a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus puseram-se então a murmurar contra ele por ter dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é ele Jesus, o filho de José, de quem nós conhecemos o pai e a mãe? Como se atreve a dizer agora: eu desci do céu? Jesus disse-lhes em resposta: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que escutou o ensinamento que vem do Pai e o entendeu, vem a mim. Não é que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que tem a sua origem em Deus. Esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu. Se alguém comer dele, não morrerá. Eu sou o pão vivo, o que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus exaltados puseram-se a discutir entre si, dizendo: como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia, porque a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue uma verdadeira bebida. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue, fica a morar em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, também quem de verdade me come viverá por mim.
Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os antepassados comeram, pois eles morreram. Quem come mesmo deste pão viverá eternamente. Isto foi o que ele disse em Cafarnaum, ao ensinar na sinagoga. Depois de o ouvirem, muitos dos seus discípulos disseram: que palavras insuportáveis! Quem pode entender isto? Mas Jesus, sabendo no seu íntimo que os seus discípulos murmuravam a respeito disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? É o Espírito quem dá a vida, a carne não serve de nada. As palavras que vos disse são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem. De facto, Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e também quem era aquele que o havia de entregar. E dizia: por isso é que eu vos declarei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Então, Jesus disse aos 12: também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: a quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Por isso nós cremos e sabemos que tu é que és Santo de Deus. Disse-lhe Jesus: não vos escolhi eu a vós, os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois esse é que viria a entregá-lo, sendo embora um dos 12.